Bem-vindos ao Entre Nós, um podcast onde a gente trata emoções, propósito e fé. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Hoje o tema é Fé, Café e Propósito. Gente, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Hoje o episódio, né, Cris? Ele tá quente, tá cheiroso, tá gostoso, porque tem café. E onde tem café, tem comunhão, tem papo bom, conversa boa. E, Cris, fala pra gente quem tá aqui hoje pra brilhantar o nosso episódio. De uniformizados, todos lindos, um casal maravilhoso, gente. Fala pra gente, Cris, quem que é que tá aqui? Bom, aqui estão o Bruno Maracujá, como é conhecido, e a Isa, que é a Isabela. É um casal muito querido, amigos da nossa família, né? E empreendedores. E ela, estudante de medicina, vai contar um pouco da história deles, como foi a conversão, como eles se conheceram, como nasceu o empreendimento deles, que eles estão construindo juntos. Se apresenta pra gente um pouco melhor, a mais do que já foi dito aqui. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu sou fã do canal Entre Nós, né, acompanho vocês já há um tempinho aí, né, são 8 episódios, né, que já foram lançados. O último ficou incrível, parabéns. Do Águias, beijo, Águias. O Alê, conheço muito ele, muito amigo nosso, né, a gente também tá ali em contato com o pessoal do Águias. A gente sempre unido no mesmo propósito, né. Sim. E, bom, me apresentando, eu sou o Bruno, né, mais conhecido como Bruno Maracujá, por conta do meu pai, que tem uma trajetória ali com maracujá. Mas agora eu sou o Bruno do café também, né? Então, sou o Bruno, eu sou classificador e degustador de café. Também sou mestre de torra, barista, estudante de agronomia e estamos aí no meio do café já há alguns anos. E o nome da marca é? Aba Coffee. Aba Coffee, gente. Eles estão uniformizados, tão lindos aqui hoje. Obrigado. Fala um pouco de você, Isa. Meu nome é Isabela, né? Faço medicina, tô na metade do 5º ano, no ano que vem eu me formo. Olha, tá quase acabando, então. Quase acabando. E eu e o Bruno, nós fundamos o Aba Coffee, né? Então, tô junto com o Bruno nessa caminhada. Tentando dividir, né, o tempo da medicina com o café, com a empresa em si. Então, tem algumas coisas que eu sempre tô junto ali com o Bruno. Não sou igual a ele, não sou mestre de torra, não sou degustadora, mas tô ali junto com ele. Provo alguns cafés, estou aprendendo. E é muito gostoso. Unir a medicina com o café é uma coisa que é incrível. E eu sou apaixonada, eu amo fazer tudo isso junto com ele. Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé, conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós, um espaço de reflexão, amizade e fé. Há quanto tempo vocês estão juntos? A gente está juntos há quase 2 anos, dá 1 ano e 8 meses, né? E a Aba nasceu faz quantos anos? 1 ano e Faz meio. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses. Então quase nasceu junto com o namoro, né? É. Ele já estava numa família que já cultiva café, Sim. né? Eu posso dizer porque eu conheço um pouco da história. Já cultivava café. Seu pai já comercializava café, Já. não só como cultivador. E desse processo, dessa sua interação, dessa proximidade com o café que o pai proporcionou com o trabalho que ele já realizava, nasceu essa marca. E aí transformou muito de lá para cá, né, Bruno? Sim, teve uma mudança assim, significativa mesmo, né, no mundo do café. Então, como a Cris falou, a gente já trabalhava com café, né? Porém, a gente vendia o café commodity. Então, planta, colhe, vende cru, mistura lá, o pessoal vende, corretagem, enfim. O café em si, na minha vida, ele começou já há um bom tempo, né? Desde quando eu era criancinha. Posso contar minha história aqui? É verdade. Claro que pra falar, pode. contar Então, a sua trajetória. Como que rolou, né, a minha trajetória ali com o café? Quando eu era criança, eu tinha cerca ali de 11 anos de idade. Na verdade, assim, ó, pra ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma irmã mais velha, de 15 anos. Ela tinha 15 anos na época, foi fazer a festa de debutante. Meu pai deu aquela festa linda, aquela coisa chique, né? Falei, pai, eu não quero uma festa de debutante, né? Dá uma bicicleta.
Na época era uma bicicleta top, custava R$500, era a mais cara da loja. E eu tinha 11 anos de idade. E meu pai me levou na lavoura de café dele e me deu uma rua, né? Na lavoura tem várias ruas, ele me deu só uma. Eu era criança, saí correndo no meio da lavoura, eu falei, mas cadê minha bicicleta que não tá aqui no meio dessas árvores? E aí ele falou, não, seu presente é esse. Eu falei, mas o que eu vou fazer com árvore? O que eu quero com isso? Eu tinha 11 anos de idade, eu só queria saber de brincar. Enfim, o tempo foi passando, teve a colheita, eu ajudei a cuidar dessa minha rua de café, e aí me deu uma saca de café, assim, ó. Dentro da empresa do meu pai tinha uma sala, né, com um rapaz alugava, ele era corretor de café. Eu levei esse café pra ele e falei, ô, você compra o meu café? Ele, compro. Quanto que custa? Ele, R$1.500. Eu era uma criança de 11 anos de idade, eu ganhava R$10 da avó, ali R$5 da avó, eu tava rico. R$1.500. E a bicicleta que era 500. Então. Se ele tivesse ganhado só a bicicleta, o pai deu uma bela lição, né? Se ele tivesse ganhado só a bicicleta, ele não teria aprendido nada. Só ganhou. Agora, com essa proposta, ele falou, eu consigo pegar isso aqui, transformar no que eu quero e ainda mais, né? Só que eu fui lá e comprei 2 bicicletas. É uma criança de 11 anos, afinal. Eu comprei, tinha a branca, mão. tinha a branca e a verde. As duas eram bonitas. Falei, eu quero as duas. Toninho da bicicletária. Eu falei, eu quero as duas. Saí eu pedalando uma, carregando a outra assim na mão. E aí passou menos de um mês, eu fiquei com esse negócio na cabeça. 2 bicicletas era muita coisa pra mim. Um dia eu saía com um dia eu saía com o outro. Começou a ficar chato. Falei assim, cara, quer saber? Eu vou vender essas bicicletas. Eu estudei com 11 anos de idade. Vou vender essas bicicletas. Porque se eu tenho uma rua de café, eu compro 2 bicicletas e ainda sobra um pouco de dinheiro. Uhum. Se eu tiver 2 ruas, eu compro 4. Fui lá, vendi as 2 bicicletas. Vendi elas, não ficou muito tempo na minha mão as bicicletas, já vendi elas. Peguei o dinheiro da bicicleta, o dinheiro que eu tinha guardado, entreguei tudo na mão do meu pai e falei assim, eu quero a rua do lado daquela que você me deu. Então, em vez de eu ter uma rua, agora eu quero 2. Aí, você comprou uma rua de café do seu pai? Comprei uma rua de café. E aí, no ano seguinte, eu já tinha 12 anos de idade, me retornou as 2 sacas de café ali, média, né? Peguei o dinheiro, vendi, entreguei pra ele de novo, falei, eu quero mais. E aí todo ano a mesma coisa, também trabalhava por fora ali, eu com 12 anos de idade, vendia doce na rua pra juntar mais dinheiro. Falei, eu tenho 300 aqui, eu consigo comprar mais uma árvore? Não tinha dinheiro pra comprar uma rua, falei, consigo comprar mais um pedacinho pelo menos? Entregando tudo pra ele e fui comprando. Comprando. E aí hoje eu tenho uma quantidadezinha boa de café. Que bom. A importância de ter uma base familiar boa, né? Que a Bíblia fala que os filhos são como flechas. E eu acho que foi essa a visão do seu pai. Eu quero impulsionar o meu filho a ir mais longe do que eu já fui, né? E é importantíssimo a gente ter uma base familiar como a sua. Eu quero até parabenizar os seus pais por isso, porque hoje a gente vem de uma geração que decai muito a questão de apoio dos pais para crescer, para empreender, até mesmo para estudar, né? E no consultório, gente, aparece assim... Hoje eu atendo mais crianças do que adultos. Não sei o que aconteceu, eu fiz uma especialização de infanto-juvenil para cuidar das minhas filhas e de repente foi surgindo as crianças. E eu acolho muitas crianças e é muito difícil a gente ver isso. A gente vê pais que impulsionam. É muito difícil a gente ver pai até que fala eu te amo pro filho. E aí você já cresce dentro de uma família disfuncional e não consegue ter a oportunidade que você teve de crescer, de empreender. Os seus pais já eram convertidos nessa época? Já. Mas você... só ia, acompanhava. Eu nasci dentro da igreja, né? Nasci dentro da igreja ali. A minha família sempre foi cristã, né? A gente ia na igreja batista e vida inteira. Teve uma época ali que eu tentei me desviar, mas Deus puxou de volta e falou, filho, seu lugar é aqui. Existe uma fase na adolescência em que a gente tem necessidade, desejo de experimentar um pouco, né, de desafiar um pouco, e a gente não tem muita noção de risco. Vocês devem saber muito melhor do que eu que partes do cérebro não estão formados e a sensação de perigo, de risco, ela não é muito clara, né, não consegue lidar com isso. Então a gente tem a sensação de que a gente é invencível, que certas coisas não acontecem, que não vai acontecer com a gente. E é nesse momento que a maioria tem essa situação de ter um pouco de se afastar um pouco da igreja.
E a conversão de vocês, fala pra gente como que foi a conversão, o que mudou, que idade, como é que foi a transformação que ela proporcionou na vida de vocês? Deixa a Isabela falar, enquanto eu vou fazer um cafezinho pra gente. Ai, é verdade. Vai Nós ser vamos ter ótimo. café assim, passado Ao na vivo. hora. Ao E tá vivo. um cheiro aqui, a gente já precisa tomar esse café. Eu preciso tomar esse café. Vamos lá. Então, eu não nasci em um berço evangélico, né? Antes, eu nasci em um berço cristão, mas não evangélico. Quando eu tinha 9, 10 anos, comecei a ir numa igreja evangélica, conhecia Jesus. Mas assim, eu falo que o meu encontro real com Deus foi quando eu tinha 17 anos. Comecei na Igreja Batista aqui em Marília. Na PIB? Na PIB. Ai, eu sou de lá. E aí, ali, assim, foi meu encontro real com Deus. E desde esse dia até hoje, eu nunca mais saí dos caminhos de Deus. Sempre fui buscando e, inclusive, a medicina na minha vida, né? Por mais que eu tenho familiares que são médicos, né? Bastante, na verdade, bastante familiares são médicos. Eu nunca quis fazer medicina simplesmente porque eu tenho minha família que faz, mas sim por propósito. Então, a minha conversão, ela está diretamente também correlacionada com o meu propósito de vida, com aquilo que eu buscava em Deus. E, assim, acho que o que mais... Assim, teve várias coisas que mudaram depois que eu conheci Jesus, depois que eu me converti. Mas uma delas que a gente sempre conversa, até eu e o Bruno, os lugares que a gente frequenta, eles dizem muito a respeito sobre nós. Sim. E por mais que a gente fale assim, mas não tem nada a ver, eu vou ali e tá tudo bem. E não é muito bem assim que funciona, né? A gente tem que sempre fugir da aparência do mal. Às vezes a gente tá num lugar que não tem nada a ver pra gente, porém uma pessoa que te conhece fala, nossa, mas... É cristã. Ela é cristã e ela tá ali, o que ela tá fazendo nesse lugar? Sim. Então acho que isso foi uma das coisas que mudaram, né, depois que eu me converti. Entre outras coisas que, assim, acho que a gente muda por inteiro, não tem como a gente falar uma coisa só, né? E constantemente, diariamente, a gente vai sendo transformado, né? E se tornando mais semelhante a ele. Eu acho que ser cristão é uma construção de novos hábitos, né? Exatamente. Daquele velho eu e o novo eu, né? Uma nova mulher, um novo homem. Então, a gente deixa mesmo de tomar condutas que a gente tomava antes, né? Deixa de sair com pessoas que talvez não influenciam muito bem a nossa vida. Porque a gente é normal, nós cristãos, querer andar com pessoas que vão nos impulsionar para o nosso propósito, que vão nos levantar, não aquelas que vão nos derrubar ou falar, não vai dar certo, sabe? Sim. É muito bom a gente ter essa visão. E, realmente, a construção do processo de conversão requer uma renúncia de si mesmo, né? De lugares, de ambientes, de condutas, atitudes, de caráter também. Muda muito o caráter depois que a gente vai para a igreja, né? A nossa visão é outra. E, assim, é uma transformação que as pessoas que não são da igreja olham e falam assim, nossa, mas você não é mais a mesma pessoa, você mudou, como se a gente estivesse abrindo mão de coisas que têm uma importância, que para aquela pessoa ela vê uma importância nela, e só que pra gente não faz mais sentido, né? Não é uma coisa assim, tipo, eu queria ir, mas eu não posso. Esse desejo, ele não existe mais. Ele se transforma mesmo, e não é uma coisa que você tenha que... se forçar a isso. Se você tem uma comunhão com Deus, com a prática cristã, com a oração, com a leitura, ela vai acontecendo de forma natural, né, e gradativa. Não é uma coisa assim que eu tenho que amanhã eu vou ser outra pessoa. A transformação ela vai acontecendo ao longo da sua caminhada, né? Sim. E na maturidade também, né? Porque quando você se converteu com 17, com 17 anos você está se descobrindo, né? Se conhecendo ainda. E fazendo escolhas, porque até então, muito mais jovem, a gente acompanha a escolha dos nossos pais, né? Nessa fase você já está fazendo as suas próprias. E uma coisa também que ela falou que é importante, Cris, que eu queria falar, é que ela falou que ela já ia à igreja desde muito cedo, muito pequena, né? E teve um real encontro com Deus aos 17, é isso? Exatamente. Tem gente, Cris, que vai para a igreja e acha que, assim, nossa, mudou, agora transformou, sou uma outra pessoa. Só que, como ela disse, vai ter um verdadeiro encontro depois, às vezes, porque ela acha que ela não precisa mudar nada. Eu já estou indo para a igreja e está tudo certo. Só que muitas das pessoas que estão na igreja hoje, isso por experiência própria lá no consultório, elas acham que elas estão curadas, só que as feridas emocionais ainda continuam lá. A falta de perdão, a ressignificação de algum trauma que aconteceu na vida dela, e ela vai convivendo com aquilo, é como se estivesse apagando
esse episódio da vida dela e fala assim, não quero mais falar sobre isso. E é errado, porque uma ferida você se cura, a gente já falou aqui, uma ferida você se cura quando você toca nela e ela não dói mais. Se você tem lá a gente vai ter a cicatriz, só que ela, quando a partir do momento que ela não dói mais, aí sim você está curado. Eu sou da igreja desde 10, 12 anos. Mas eu fui ter o meu real encontro com Deus muitos anos depois. Eu também fui ao face a face, não sei se você já foi. Sim, já fui. E é assim, sobrenatural. Como eles falam, você já foi, Bruno? Ainda não. Ai, Bruno, você precisa, vai ter em setembro agora, Fiquei sabendo, a Isabela tá... Eu fico só falando. não, tem que... Eu vou. É sobrenatural. Eu também fui, é realmente transformador. O podcast tem um pouco a ver com isso, com esse face a face. De descobrir, de tratar coisas e entender que compartilhar dessa transformação que Cristo promove é algo que pode impactar a vida de outras pessoas. Você então, esse desejo nasceu disso. Também. É verdade, o podcast nasceu disso. De você, depois de um tempo, mesmo sendo cristã, tratar coisas que ainda estavam lá e que estava remoendo, coisas pesadas que as pessoas carregam e demoram muito, assim, para perceber o quanto prejudica a pessoa. Então, é importante isso, você ir para a igreja, mas também tratar aquelas feridas antigas que estão lá. Porque aí sim você vai ser um novo eu, uma nova pessoa. E isso vai ser transformado. Porque as pessoas se enganam vivendo, falando assim, não quero mais falar sobre isso, mas se fala do trauma, se fala daquela dor, ainda dói, ainda chora. Ou seja, não está curado ainda totalmente. Sim, a pessoa ela tem que decidir e enxergar, eu preciso de ajuda nisso. Enxergar que precisa de ajuda, realmente, é verdade. Gente, olha isso. Ó, tá gravando lá o cafezinho sendo colocado. Gente, olha isso aqui. Nós temos que brindar, pelo amor café de Deus, especial desse. Brinde, Aba Coffee. Aí esse café cheiroso. Olha lá, gente. A Bruna tá tomando café sem açúcar. Sem adoçante. Eu tomo adoçante, irmão. Mas eu perguntei. O cheiro tá maravilhoso, tá o sabor maravilhoso. Também. Bruno, fala pra gente um pouco sobre a escolha profissional. Como é que foi essa transformação? Como você, na jovem, né? Você tá agora com quantos anos? Com 21. Com 21, você tá nessa empreitada de ser um empreendedor. Como é que foi isso? Acredito eu, assim, que o empreendedorismo, ele nasceu em mim lá atrás, né? Com aquela proposta que meu pai veio de me dar uma arroz de café, e a minha mentalidade, ela acabou mudando, né? Com o passar do tempo. Meu pai, ele é empreendedor, então acredito eu que já estava meio dentro de mim, só que ele se desenvolveu lá, né? Onde eu consegui, mesmo jovem, mesmo bem pequenininho, entender e ver essa visão. Falar assim, poxa, se eu tenho isso, eu consigo dobrar, consigo colocar aqui, se eu fizer isso, eu consigo obter aquilo. Diferente de ser funcionário, que você é limitado por aquilo que a empresa te proporciona, onde você conseguir chegar em termos de salário. O empreendedorismo, ele te dá possibilidades maiores, né? Exato. De você comandar o destino para onde você quer ir. Exatamente. Então, assim, ser empreendedor é mais difícil. Muitos desafios. Você não vai trabalhar 8 horas por dia. Hoje eu não trabalho só 8 horas por dia. Eu trabalho 24 horas do meu tempo. Ele é voltado ao café. Tudo é procurar negócio, tentar fechar venda, tentar abrir cafeteria. Vou só tomar um café. Poxa, se meu café não tá ali, já é uma oportunidade. Então vamos lá, vamos procurar. Então, assim, o empreendedorismo já tava na veia já, né? Desde pequeno. Comecei a vender. Cheguei a vender doce no semáforo daqui de Marília, ali perto do Taust. Onde eu pedi dinheiro pro pai emprestado para pegar o ônibus, e depois eu tinha que devolver o dinheiro emprestado e os juros ainda. Nossa. O imposto. Então, ele já me ensinava desde pequeno, ele já ensinava que quando eu ganhasse um dinheiro, ia ter que pagar imposto, né? Uma porcentagem eu precisava guardar, poupar, para mim ter uma segurança, né, financeira. Essa é uma coisa que muitos empreendedores pecam, né? Porque você já falou aqui que você tem uma série de coisas que você aprendeu no ramo do café, né? A questão da degustação, da torra, todas as etapas aí da produção até a comercialização do café. Mas tem esse outro lado, né? Que é ser o administrador. E hoje, com esse mundo globalizado, a parte da publicidade, propaganda, o contato, network, marketing, todas essas coisas são competências que ou você tem, ou você contrata, ou você compartilha com a companheira, né? Que aí eu vejo que há
uma troca muito grande, Sim. né? Mas aí, vocês estão juntos há quanto tempo? 1 ano Ele e... falou 1 ano 1 ano e 8 pouquinho, meses. né? E o Aba tem 1 ano e 6 meses. O Aba, ele nasceu assim. O café em si, ele já estava na minha vida, né? Eu e meu pai torrava o café, mas assim, torrava em casa, num torradorzinho de fogão ali, pra gente mesmo poder consumir o café, né? Chegou um tempo que a gente comprou um torrador um pouquinho maior, porque alguns amigos pediam, a gente dava esse café. Aí, ó, hoje é o nosso... Esse é o escritório do Aba. Hoje é o nosso escritório. A Isabela provando alguns cafés. Ela tá comigo. Vocês visitam os locais e aí vocês vão ver quais são os tipos de café. Isso, o Aba hoje eu trabalho também como um coffee hunter, digamos, né? Foi uma degustação com um amigo meu. Essa última imagem aí foi uma degustação que a gente fez com vários cafés, com vários processos fermentativos diferentes. Então a gente fermenta o café antes de torrar ele. É um processo novo aí que vem tomando Gente, só uma conta observação, esse café tá mercado. maravilhoso, viu? Dá pra beber realmente sem açúcar, sem adoçante, porque tá muito bom. E tá quentinho, gente, foi feito na hora. Café é uma fruta, né? O café é uma fruta, e fruta é doce. Então, assim, tem um amigo meu que ele sempre fala, se o fruto é doce, por que o café é amargo? E Mas não é o café que é amargo, uma né? É a realidade. torra, né? Exatamente. Que é amarga. Sério? Eu não Exatamente. sabia disso. Ele tem um pouco de amargor da própria fruta, pelo que algumas especialidades têm, mas Sim. O excesso de amargor que as pessoas estão acostumadas com café de mercado, Vem da me corrija torra. se eu estiver errada, mas até onde eu cheguei a fazer um curso de barista, assim, não Ai, profissional gente. como você, As coffee obviamente, lovers. foi só para conhecer mesmo, e ele explicava que a torra, que o influencia. café que a gente está acostumado, que foi ensinado a tomar, ele, na verdade, ele tem pouco café e muito mais outras Deus. coisas dentro e muito torrado para esconder esses outros Gente, sabores. então por né? isso que tá bom. Eu vou beber esse aqui pra Pode tomar tomar. mais. Deixa eu perguntar, houve alguma pressão no sentido assim, tem que dar certo agora, logo no início do seu empreendedorismo, quando nasceu a Aba, houve uma pressão para dar certo, tem que dar certo agora na sua profissão? Teve essa pressão, porque assim, ó, como eu tava falando, o café ele já tava dentro de mim, então já existia o café, porém eu conheci a Isabela no meio da minha trajetória, né? E quando eu conheci a Isabela, eu não pedi ela em namoro, eu pedi ela em casamento direto. Então Louco! a gente se conheceu Vai ter no casamento, dia... 2 então, dias Cris, depois, daqui a um ele tava pedindo tempo. casamento. Eu conheci ela no Meu dia, 2 Deus. dias depois eu virei pra ela e falei assim, eu quero casar com você. Até brinco, né? Fala que ela ficou até gaga na hora. Porque eu tinha uma, Com 2 dias? eu tinha uma listinha com Deus, tava tudo batendo, só faltava isso. A hora que ele me pediu em casamento, eu falei, opa, tem Meu alguma coisa aqui. Deus. A nossa história de relacionamento é idêntica. Eu tinha uma tudo lista, voltado ela em tinha uma Deus. lista pra Deus. A hora que Verdade. bateu a lista, que eu descobri tudo, ela descobriu tudo. Bateu sua lista, você Na já... hora. Vamos casar, Eu filha. quero casar Aí a com gente você. passou por um processo, por um período de oração, a gente se conheceu, a gente não ficava, não tinha nada disso. Porém, a gente passou por esse período de oração e a gente não tá... não vamos namorar pra ver se dá certo. Não. É namorar pra casar. Não existe, vamos testar. Então, Na desde o Bíblia nem existe começo, o namoro, né? foi tudo com muito propósito e com muita busca em Deus mesmo de tudo que a gente ia fazer, todos os passos que a gente ia tomar. Que lindo. Continua falando sobre o café. E aí... Sobre a pressão. Sobre a pressão. E aí, onde que entrou a pressão? Eu falei, poxa, se eu vou casar, eu sou homem. Se eu sou homem, eu sou sacerdote do lar. Então, eu vou tirar ela da casa dela. Eu tenho que, no mínimo, dar o que ela já tem pra mais. O mínimo. É o mínimo como um homem, né? E aí... E aí agora? aumenta um pouco a pressão, porque aí E ela vai agora? ser uma doutora. Se eu tiver que cuidar da minha própria vida, é uma coisa. Agora, cuidar da minha, de mais uma pessoa, eu falei, poxa, pressão. E logo depois de mais outras pessoinhas. Mais outras mais ainda outras que... pessoinhas. Então, e aí eu falei, e agora? E aí... Então, assim, eu tinha o Aba, a gente não... Quando a Isabela, quando chegou na minha vida, o meu pai, ele falou assim, ó, por que você não toma conta do café? E aí todo o dinheiro que der, você guarda, poupa esse dinheiro para poder fazer sua festa de casamento, para você poder comprar sua casa, enfim. E aí eu falei assim, é isso. Isso. E aí a gente foi orar, buscar um nome pra marca. Não simplesmente colocar um nome que a gente quisesse.
E toda a empresa em si, a Aba, né? Como o Bruno falou, já tinha o café, já existia tudo isso, né? Mas o pai dele, ele falou assim, olha, é tudo de vocês. Porque ele tinha toda a estrutura, torrador, moedor, tudo isso, é de vocês. E daqui pra frente, vocês tomam conta de tudo. Então, o nome, a marca, construção da parte visual, tudo isso, foi nós dois que fomos construindo. E o Bruno foi buscar o conhecimento. Ele foi pra essa parte Me aprofundar mesmo. Eu falei, então, vamos levar a sério. Só que ainda não tava tão sério, né? Não tava tão sério. O objetivo era casar, então, assim... Não era uma empresa... Não era aquilo que ia vir o nosso sustento, assim, como família. Né? Hoje se tornou uma empresa, se tornou algo muito mais sério e algo que é a vida do Bruno, por exemplo. É a profissão dele, é a paixão dele, a profissão dele. Tudo gira em torno do café. Então, antes, o café era para casar. E o Bruno tinha outro emprego. Então, não era simplesmente só o café. Vendedor de bico. Sério? Bico e pulverizador. Nada a ver com o café, né? Tava no agro, mas nada a ver com o café. Fala pro pessoal aqui de casa o significado de aba. Eu tava para perguntar isso. Você também ia perguntar. Me surgiu uma curiosidade, assim, na verdade, pro pessoal de casa saber, porque tem um fundo cristão nesse nome, né? É exatamente isso. Toda a nossa história, toda a nossa trajetória de vida, tudo que aconteceu, tanto na minha vida quanto na vida da Isabela, é Deus puro. Isso é nítido e perceptível, né? Assim, não precisa nem ser especialista para entender tudo que aconteceu na nossa vida. E eu falei assim, cara, eu quero que o meu café seja algo que transmita Deus. Então eu falei, eu quero que de alguma forma Deus apareça na minha embalagem de café. E eu quero usar isso também para poder evangelizar. Então quando alguém me pergunta o que é aba, poxa, já tem um gatilho. Já tem ali uma carta na manga. E aí surgiu o nome Aba. Aba significa papaizinho, né? É a língua que Jesus falava, né? Lá em hebraico, aramaico, não lembro. Que é papaizinho e aí, na hora que veio esse nome, eu falei, é isso. Porque assim, entra a história do meu pai, né? Não é da só... terra, que me jogou no meio de uma lavoura de café. Entra o nome pai, o meu pai que está no céu. E tudo. Falei assim, é isso. E o propósito então, hoje... talvez de ser pai um dia. E esse ser o sustento da família. Exatamente. Então tudo tá voltado a ele. Tanto é que tem a coroa, né? Na embalagem tem a coroa representa uma coroa Deus. Representa Deus no meio. 3 grãos de café, que seria eu, meu pai e a Isabela. E a Trindade. Exatamente. Foi a construção inteira da marca em si. Foi sempre, como eu falei, buscando em Deus, e a gente queria que isso estivesse nítido para as pessoas. Então tem gente que chega na gente e fala assim, Aba é daquele grupo de música? Aí a gente fala, não. Aí a gente tem a oportunidade de explicar e de também falar sobre Deus e tudo mais para a pessoa, né? Então, como o Bruno falou, é uma forma de evangelizar. E a gente queria que, como desde o começo Deus era o centro de tudo, ele tinha que ser também ali no Aba. Não simplesmente a gente construir uma marca para vender. Mas sim, ele tinha que estar ali com a gente. Me serve mais um pouquinho de café? Claro. Enquanto a Cris faz outra pergunta para vocês. Eu queria falar um pouco sobre erros e recomeços, né? Nessa trajetória, houve momentos de dúvidas, de ter que reprogramar, de recalcular a rota. Sempre bom, né? É importante que o pessoal do Contra-Regra aqui talvez tenha vontade de provar esse cafezinho que a gente está tomando aqui, né? Gente, até porque depois vai fazer diferente. Um outro método. É muito diferente mesmo do café que a gente toma em casa, no trabalho. Não tem nem comparação, é discrepante, assim. Gritante. Até na cor. Gente, se você olhar, ele é mais vermelhinho. Aí tem gente que olha e fala assim, poxa, chafé isso daí? Imagina, gente, é um café sensacional. Vocês precisam experimentar. Vai precisar comprar, né? Eu sempre falo pro pessoal que toma café com açúcar, a questão de que você não toma café com açúcar porque você está tomando café errado. Você precisa provar um café de verdade, feito de grão, somente grão de café, com uma torra boa, que você vai conseguir tirar o açúcar. Exatamente. Bom, voltamos aos erros e recomeços. Erro, algum momento que você teve que reprogramar a rota, de pensar assim, eu estava indo por um caminho, esse caminho não é o caminho que vai conseguir entregar aquilo que eu preciso para transformar no projeto que vocês estão visualizando hoje? Houve, né? Houve alguns. Acho que o mais próximo foi exatamente o momento que eu vou falar e depois ele entra. Mas quando ele decidiu,
falou assim, não, isso aqui é a minha empresa, isso aqui é o meu café, e se eu ficar indo para outros lugares, simplesmente buscando uma estabilidade, porque aquilo que a gente estava falando, né? O empreendedorismo, ele é um risco, mas é você dar o passo em ter o chão, é ter fé que Deus vai colocar o chão. Então, acho que quando ele decidiu e falou assim, não, daqui para frente, o café é minha empresa, é isso que eu vou fazer, e saiu, né, do emprego que ele estava, que era uma coisa, que era o fixo, e o café, ele vinha ali junto, mas era algo por fora, acho que isso foi... Acho que ele vai conseguir falar melhor, mas esse foi o momento que dividiu e que falou assim, não, é um recomeço. Eu vou dar um passo para trás, mas para poder dar continuidade a tudo isso. Veio aquela pressão mesmo, igual a gente estava falando antes. Bateu um certo desespero, falei assim, e agora, cara? Preciso casar, e aí eu não sei se só o café vai permitir isso daí, eu tenho 1 ano para me programar, o que eu vou fazer? Fui lá e encontrei um emprego de vendedor, ganhava bem, tinha um salário muito, muito bacana. Falei assim, é isso. E entrei nessa empresa. Comecei a trabalhar, vendia bico, vendi bastante bico aí. E eu falei assim, cara, e a minha empresa? Tá lá parada? Se eu tô aqui, uma empresa rodando, em outra empresa, né, ela rodando perfeitamente. Falei assim, e a minha? E agora? E aí foi quando eu tive que dar um passo para trás, né? Porque eu decidi que o café seria uma empresa real, verdadeira, que eu tinha que tratar ela com a mesma responsabilidade como se eu estivesse trabalhando de CLT. Sim. Né? Que é de chegar cedo, sair tarde, ter horário para almoçar, ter horário para entrar, ter horário para sair, levar ela a sério, falar assim, cara, isso é um trabalho. E se especializar, né? Exato. Porque você falou das coisas que você teve que aprender, né? Isso dedica tempo. Muito. Não é rápido para você se tornar um especialista em alguma coisa. Desenvolver as competências que, por mais dom que a gente tenha, tem coisas que a gente tem que aprender. Porque não é instintivo. Tem coisas que existem técnicas para serem feitas. Igual você falou da fermentação, por exemplo. Tem uma série de coisas, é um ambiente controlado, que você tem que saber exatamente quanto que você põe de cada coisa. A gente veio conversando quando você veio de uma outra experiência de aprendizado que você teve. É todo um caminho, um trajeto. Isso leva tempo. Leva. Sim. Então, na verdade, concluindo, não foi um retrocesso, foi um respiro para o avanço. Exatamente. Perfeito. E o processo, ele nos amadurece, né? Molda o nosso caráter, molda quem nós deveremos ser daqui para frente. É muito importante saber isso. A nossa geração de hoje, ela está acostumada a tudo tem que dar certo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser rápido. Rápido, tudo muito rápido. Geração miojo. Isso, tanto que hoje... Esses dias eu estava ouvindo uma mãe falar assim, falei pra minha filha ver a receita no YouTube, ela falou assim, que YouTube? É TikTok, tem que ver no TikTok. Por quê? Porque são vídeos rápidos que geram um nível de serotonina muito alto, naquela agilidade. A geração de hoje, ela tem que ser já, é agora. Fast food. Isso, fast food. E não tem esse processo... Aí, lá na frente, quebra. Porque não teve esse processo de eu preciso parar, eu preciso aprender, vai dar certo, mas eu tenho que estudar, né? Exato. Vai ter erros, mas depois dos erros eu vou me levantar, né? Às vezes, a primeira coisa que acontece, já vou desistir, não vai dar mais certo. E no seu caso, por exemplo, para você fazer um café especial, você tem que ter características próprias do seu café, porque senão ele vai ser uma cópia de algum outro café. Você está aprendendo com vários para poder desenvolver o seu. Para poder desenvolver o meu. Entra tudo a questão do terroir, né? Cada região tem o seu próprio, mas é buscar conhecimento de pessoas que já fazem isso há mais tempo, aprender com eles e trazer para cá. Tanto é que no mês passado eu rodei em Minas, fiquei 21 dias ali rodando Minas Gerais, provando muito café, né, lá. Conheci muitas pessoas, aprendi muito com grandes especialistas do café, né? Um grupo por exemplo, tem um grupo de fazendas, são 13 fazendas lá e as 13 fazendas dele é só café especial. Né? Na nossa região aqui já não é tão grande igual lá. Sim, região de Minas é bem voltada para o café, bem, né? Rica, né? E a questão da altitude também influencia muito no sabor, né? Então. E aí tive que trazer, falei, poxa, aqui eu não tenho essa altitude, né?
Mas e agora? Eu tenho a mesma força de vontade deles e tenho até mais, se duvidar. Vou fazer acontecer. Então, assim, tem todos esses passos. Então, tem a lavoura para cuidar, tem a empresa para cuidar. E aí... É como uma escada, um degrau. É um degrau. É um por vez. Eu falo assim no consultório. Devagar. Você sobe um degrau de cada vez. O dia que você não estiver bem, ou que as coisas não andarem bem, você para, mas você respira e continua subindo. E as coisas vão evoluir, as coisas vão dar certo. E acho que esses momentos que a gente meio que passa por uma crise, eu acho que é onde a gente mais se desenvolve, né? Exato. Se você pega uma parte, assim, que alguma coisa que você não está conseguindo fazer, e aí você se estuda, dedica, porque daí você precisa pôr foco e dedicação naquilo, é onde você dá os grandes saltos. Onde você consegue ter ali, ver o resultado do seu esforço. Porque às vezes a gente fica achando, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não estou conseguindo. Começa até a duvidar da capacidade E aí quando você coloca foco e consegue ultrapassar aquela barreira que a gente às vezes mesmo se coloca como sendo um limite para poder avançar, quando a gente consegue ultrapassar aquilo, a gente tem uma sensação tão boa e gratificante de conhecer que você está além. Não é só porque a gente trabalha, tem a recompensa financeira, ela é importante, né? Ninguém vai ser... Mas essa sensação de conquista, de vencer um desafio, ela é muito boa, né? Sim, e ela serve também como um impulso para que você possa buscar novas aventuras, novas. Né? Exatamente. Falando de empreendedorismo e de empresa, existe toda a necessidade de todo um preparo para que a empresa exista, né? Existem legislações que a gente tem que respeitar, coisas que a gente precisa providenciar, conhecimentos que muitas vezes o empreendedor ele tem toda a habilidade na parte do produto que ele vende, mas ele não tem não se preocupa muito em ter uma assessoria que vá pensar nas coisas legais que ele precisa providenciar para que a empresa tenha sucesso e não tenha problemas legislativos, problemas judiciais que você precise depois até ter um prejuízo que pode levar ao serviço de uma vida, né? Sim. Às vezes ações judiciais que chegam a montantes. Então, uma escolha da modalidade adequada, né, para a empresa, de acordo com o faturamento dela e com a característica que a empresa tem, ela é importante. Quando a gente escolhe se vai ser uma MEI, ou um empreendedor individual, essas escolhas, ela passa por uma série de regulamentos que você tem que conhecer, né? E o empresário que está voltado, por exemplo, você estudando café, você não vai estudar a legislação a fundo para poder saber qual você se enquadra melhor, qual que pode, pelo seu faturamento, você ter um benefício fiscal, que pode ter uma redução do quanto você vai ter de custo para a existência da empresa. Se você vai ter funcionários, qual é a legislação, quais são as coisas que você tem que providenciar para que você tenha uma segurança em termos da legislação trabalhista, para não ser... Se você está trabalhando, por exemplo, com venda online, você tem que ter também, olhar para a questão da LGPD. No caso de vocês que mexem com alimentos, a questão do INPE, que você tem que ter o registro. Todas essas etapas são importantes para que você tenha segurança e que a empresa possa crescer estruturada de forma a te possibilitar as melhores condições para poder desenvolver a sua atividade, né? Empresas que têm toda essa assessoria na construção do seu contrato social, da escolha da melhor categoria de empresa, com a documentação toda regular, CNPJ, registro na junta, vigilância sanitária, licença da vigilância sanitária, inscrição estadual, municipal, cadastro no caso de alimentos, que é o MAPA. Todas essas etapas, se elas seguem o rito necessário para a construção da empresa, ela vai te dar a possibilidade de prever eventuais problemas. Uma assessoria jurídica pode te dar o estudo necessário para poder saber que regras você precisa respeitar, que providências você precisa tomar, como evitar alguns riscos, porque às vezes o advogado é procurado quando o problema já existe. E esse é um grande problema, porque isso custa muito mais caro do que fazer isso prévio, estudando toda a característica da empresa para poder ela ter, do mesmo jeito que foi o desenvolvimento da marca, né?
é toda uma coisa que ela tem que respeitar um fluxo para ela poder ser bem feita, bem constituída. E para poder desempenhar sem preocupação a atividade, poder dedicar o seu tempo para fazer aquilo que você é bom em fazer, que é trabalhar o café. Então falamos aqui das coisas formais. Lógico, a nossa advogada nossa linda, advogada. maravilhosa, princesa de Jesus. Sabe o que eu queria saber? Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, já falamos das coisas jurídicas. Nosso tempo tá eu quase- acho que a gente precisava fazer uma hora é aquele muito café. pouco mesmo, é pouco. né? É pouco. Ó, então pra encerrar, Bruno, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, qual conselho vocês dariam para jovens que querem começar um negócio, que querem empreender, que quer colocar de lado o medo, que eu acredito que na trajetória de vocês houve momentos que vocês se questionaram se era isso mesmo, se vocês tiveram medo, né? E tiveram que orar, colocar diante de Deus para que Deus desse força para vocês. Então, qual conselho vocês dariam para quem está começando agora? Posso falar? Vai. Como Ela a que me gente- aconselha bastante. Ai, Ela princesa. Isso daí é minha benção. Eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso. Acho que, em primeiro lugar, assim como a gente já tem falado aqui, é buscar em Deus, né, o propósito. Porque se a gente começar uma coisa sem propósito, não vai pra frente. Sim. Então, primeiro, buscar em Deus. Segundo, buscar conhecimento, buscar, né, inteligência, tanto emocional quanto pessoas para você se aconselhar ali para ir adiante, né? E não ter medo, porque eu acho que o medo, ele para a gente. Paralisa, né? Ele nos paralisa. Então, se a gente coloca esse medo de lado, vão ter dias ruins, vão ter dias que você vai querer desistir, que você vai achar que tá difícil, mas eu acho que a gente sempre tem que ter calma. É aquilo que você estava falando, dar um passo por vez, um degrau por vez. E buscar conhecimento, porque eu acho que o conhecimento, ele nos leva além. Se a gente tem medo e não tem conhecimento, a gente não vai conseguir chegar a nenhum lugar. Mas se a gente tem medo, mas a gente tem conhecimento, a gente vai parar aquele dia, vai falar, calma, é um dia ruim, no dia seguinte eu vou seguir adiante, vou continuar buscando. Então, eu acho que o principal é buscar ter esse conhecimento e não deixar o medo te paralisar. Acreditar no seu propósito, Exatamente. né? Ontem eu estava fazendo um devocional. Ai, gente, rapidinho, prometo. Estava fazendo um devocional e estava falando sobre Davi, quando foi lá enfrentar o Golias. E quando ele chega lá, os irmãos dele são os primeiros a repreender ele. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você já cuidou das ovelhas? Ele foi levar comida. Você já cuidou das ovelhas? O que eles tentaram fazer? Deturpar a identidade de Davi, né? Mas Davi, ele já tinha matado urso, leão, ele sabia da identidade dele. Talvez se ele tivesse ouvido outras pessoas, os irmãos dele, ele teria falado assim, é verdade, o que eu tô fazendo aqui? Vim entregar comida e tô indo embora. Mas ele sabia da identidade dele. A identidade dele havia propósito. E o que ele fez? Foi lá, matou Golias, pegou a recompensa, que era casar com a mulher, receber alguma... Então, quando a gente sabe dos nossos propósitos, conhece a nossa identidade, sabe que a nossa identidade foi firmada em Cristo, a gente não desiste fácil, assim. Realmente, a gente vai ter momentos bons, momentos ruins, mas a gente sabe do nosso propósito, então a gente continua. Exatamente. A gente continua. Tem uma frase... Tem uma frase que fez eu me tornar empreendedor de verdade, fez o meu pai construir tudo que ele tem, né, a empresa dele, a propriedade, tudo, que até tatuei ela no braço, tá até tatuada aqui, ó. A embalagem do café, do fermentado, a gente tem tá uns escrito. microlotes fermentados que a gente lança pro pessoal poder ter a oportunidade de conhecer e experimentar os cafés fermentados, né? Eu até coloquei ela na embalagem, essa frase, que fala o seguinte, que é o medo do fracasso espanta qualquer chance de chegar ao sucesso. Verdade. Então, essa frase fez o meu pai construir tudo que ele tem, essa frase fez eu construir tudo que ele tem, que é não ter medo, sabe? Sim. Se jogar de cabeça, foi o que aconteceu comigo, eu tive medo, né? Eu passei por um momento ali que eu fiquei com medo, eu fiquei apreensivo, falei, poxa, vou ter que ter família, eu vou ter que construir uma casa, vou ter que... casamento, é dinheiro, e agora o que eu faço? Eu tive medo. E meu pai, ele falou essa frase pra mim, ele falou, filho, ó, a frase que fez eu mudar um pouco foi essa daqui. Ele falou, não tenha medo. Ele vai espantar essa chance de chegar ao sucesso. Meu objetivo tá ali, eu tô quase perto, eu vou ter medo, eu vou desistir? Eu não vou. Bruno, sabe uma coisa que é muito bonito de ver?
Eu te acompanho, você era uma adolescente quando eu te conheci, Verdade. né? Essa transformação, e eu acho que isso só é possível porque você tem o conhecimento do que é esperado de um homem. Esse ensinamento que está na Bíblia e que é tão desprezado nessa modernidade hoje, que é entender o que é um homem no casamento, qual é o papel dele, né? Eu, graças a Deus, sou casada com um homem cristão que entende qual é o papel de um homem dentro do casamento. E não é com pouca dificuldade que a gente desenvolve e constrói um casamento. Mas se a gente começa de um ponto de partida onde a gente não sabe o que é esperado de um pai de família, de um homem, isso fica muito mais difícil de conseguir construir, né? E quando você descobriu, né, você conhecendo esse papel e se viu na condição de querer alcançar e construir uma família, você automaticamente mudou de postura. Agora, se você não vê valor nisso, não sabe que esse é o papel esperado de um homem, não se coloca nesse lugar, como que um homem vai amadurecer para se tornar um homem capaz de construir uma família? Porque as pessoas casam sem essa real importância de saber o que é casar, qual é a responsabilidade que eu tenho quando eu viro uma esposa, qual é a responsabilidade que ele tem quando ele assume o papel de ser um marido, um pai. Né? Tem uma coisa mais importante que um ser humano pode fazer que não seja construir outro ser humano? Porque é isso que um pai e uma mãe faz. Ele está treinando uma criança para se tornar um adulto, para se tornar um pai, para se tornar uma esposa, para se tornar uma mãe, um profissional. Se a pessoa não entende que é isso que ele tem que fazer e fica adotando aquela postura infantil de achar que o mundo vai me servir e eu não preciso ter responsabilidade com nada, não vai desenvolver, não vai olhar para o propósito de construir uma carreira com essa seriedade, com esse desejo de tornar uma coisa tão forte que seja capaz de proporcionar que você ocupe esse lugar. E isso é muito bonito de ver. Eu te falei isso recentemente, que eu vejo essa transformação em você e eu fico muito feliz, porque você sabe quanto vocês e sua família são queridos, né, para mim e para o Thiago. E é muito legal ver isso acontecendo na tua vida. Muito mesmo. Chega a emocionar de verdade. Não pode chorar, senão eu choro também, viu? E eu espero que isso... Eu sou chorão. Eu sei, eu conheço. Eu espero que isso seja, para quem ouviu o episódio, que isso sirva como um combustível, sabe? Para que motive outros jovens que estejam vivendo esse momento que vocês estão. Seja como empreendedor, seja como alguém que escolheu outro tipo de carreira. Que tem saiba a importância que essa escolha tem, saiba como isso pode ser transformador e pode construir ou destruir uma família. Eu acho que as pessoas, quando entendem isso, né, e faz a vida com essa responsabilidade, com essa seriedade e leveza e alegria, porque eu não vejo em você, tipo, eu tô carregando um caminhão nas costas. Não é isso. É a alegria mesmo da construção que você está fazendo. Olha, tem uma saúde emocional boa, então. Sim. Exatamente. Mas porque ele viveu num lar com uma família com uma saúde emocional, né, que estruturada, que vive para a família. Erros e acertos todos nós temos. Sim. E vamos ter, e ninguém está falando que tem que ser perfeito, a gente está falando de entender a responsabilidade disso, né? Bruno, conta pra gente, que eu vi você pesou. Isso, é sempre bom e importante ter uma balancinha em casa. Sou muito a favor dela. A balança, ela nos permite aqui repetir a receita do café e o mais importante, o café tá caro aí, não desperdiçar, né? Então eu peso o café, a proporção de água e pó, né, que eu vou usar. Porque se caso eu fizer uma extração perfeita, eu consigo replicar ela depois. Você moe o café? Eu vi você virando ali, você estava moendo o café na hora. Isso. Ah, gente, mas a gente é muito especial mesmo, não tô acreditando. Eu trouxe o café em grão, né, pra gente poder tomar. Uma torrinha bem clara, não sei se vai aparecer aí, ó. Vamos pôr aqui em cima do papel, que aí a gente consegue. E só grão, né? Não só tem grão. impureza nenhuma que você consegue ver. Pode virar a embalagem aí, não vai encontrar. Quando o café ele vem moído, você consegue esconder, né? Então, faz aquela torra bem escura,
coloca as impurezas, moe e na hora ali ninguém vê. Eu gosto Então, de usar a café em analogia grão... do pudim. Quem gosta de pudim aqui? Todo mundo. Todo mundo. Difícil, acho que não gosta. Sabe quando a gente consome o pudim ali, que a gente vai comer o pudim, aquele açúcar de cima, ele tá meio amarguinho? Ah, Caramelo. O que aconteceu? O açúcar, Açúcar ele passou pronto. do processo de caramelização e entrou em carbonização. Ele queima, o açúcar deixa de ser doce, passa a ser amargo. Fica amargo. Mesma coisa do café, tem sacarose aqui dentro, é açúcar, é fruta. Se a gente passar o ponto, tiver uma torra escura, a gente deixa de ter a doçura natural da própria fruta, do próprio café, e entra ali um amargor, daí vai precisar do açúcar. Isso é importante, assim, que eventualmente tem pessoas que preferem aquele gosto amargo e é um Sim. direito da pessoa Sim. tomar o café do gosto O café é bom que dela. te faz feliz. Agora, a gente saber que isso aqui é café, é grão de café, e o sabor que é extraído dele é o sabor do café, da fruta café, né? No seu preparo, mas aqui ele não é um café fermentado, esse que a gente está provando. Fermentado é esse daqui, ó. Esse é um café tradicional, só que com uma torra, seria uma torra média? Uma torra média. Uma torra média que possibilita extrair o sabor mais natural da fruta, do café. Exato. Seria isso, essa Exatamente. qualidade aqui. Essa qualidade aqui. Essa qualidade aqui, ele já traz outros sabores, além do sabor Isso. puro da fruta. A fermentação, o processo de fermentação ali no café, a gente consegue realçar alguma das características que aquele café já tem. Porém, a gente pega essas características, por exemplo, o meu, por exemplo, uma experiência própria. Eu tinha um café, um talhão ali, que ele tinha uma acidez muito baixa, o café. E eu queria colocar uma acidez naquele café, porque tinha público para isso. O que eu faço? Eu fermento esse café. Eu coloco lá os grãos, né? Escolho os melhores grãos, coloco num barril. Ele entra num processo de fermentação, coloco levedura, né? E aí existe várias leveduras no mercado. Gente, meu canivete tá novinho, tá? Ele tá limpinho. Eu vou só usar pra mexer aqui, ó. Ninguém trouxe uma colherzinha, né? A gente A esqueceu. gente não esqueceu. trouxe, Bruno. Mas ele é novinho, ó. Comprei ontem, ó, do Aba. Agora, então, eu sei porque que a Isabela se apaixonou por café especial. E profissional da área da saúde, gente, eu trabalho 15 anos na área da enfermagem. Eu não conheço, eu desconheço alguém que não tome café no hospital. Exatamente. Todo mundo toma café no hospital. A gente funciona à base de café. À Vocês base não de estão café. entendendo. Café? Vocês não tão Eu falo entendendo. que antes eu era uma coffee lover. E eu me apaixonei pelo mundo do café e fui atrás de aprender. O Bruno me ensinou, o pai dele, tudo isso estava tudo interligado. Então não tinha como não mergulhar no mundo do café. Eu, no caso, não tomava café por muitos anos. Eu tinha muitas crises de labirintite, o café é um estimulante. Hoje, graças a Deus, não tenho. Tratei das causas, né? E não tenho mais. E aí eu comecei a namorar o Thiago. O pai dele toma café sem açúcar já há muito tempo. E foi se apaixonando pelo mundo do café e desenvolvendo algumas técnicas, né? E aí eu fui acostumando a tomar café. Na verdade, eu fui aprender a tomar café, ter o hábito de tomar café já na minha relação com o Thiago, com o aprendizado com o pai dele, que já era o café sem açúcar. Então, a transição foi muito pequena de quando eu comecei a tomar café para tirar já o açúcar. E aí, tomando sempre café, normalmente cafés do grão mesmo, que é torrado, mais qualidade. E aí, eu não conseguia entender porque que as pessoas tinham tanta dificuldade dessa transição. Né? Eu até falei que eu sempre comento com as pessoas, porque você está tomando um tipo de café errado, para poder conhecer. E realmente é apaixonante quando você começa a tomar um café de qualidade. Quando o bichinho do café pica a gente, não tem pra onde você voltar. Não tem pra onde Não correr. tem. E assim, todo o processo ele é apaixonante. Desde da lavoura até a colheita, você vai costurar o saco, é tudo ali, é manual. Sim. Então assim, o processo inteiro, ele te faz se apaixonar. Não tem como você não entrar nesse mundo e querer ficar de fora. Eu tinha até uma pergunta encomendada, especial pra você, que você já entrou nela. Eu ia fazer ela por último, mas vai dar tempo. Enquanto a gente termina a preparação aqui e serve o nosso cafezinho. Isabela, então conta pra gente, como que foi se apaixonar da medicina ao café? Ao café. Não, assim, como eu falei, eu já era uma coffee lover, porém tomava café ruim. Sim. Não sabia que era café ruim. Eu também, até hoje eu tava tomando café ruim. E a gente não sabe. E quando eu conheci o Bruno, assim, eu tinha alguns conhecimentos. Por exemplo, escaldar o filtro antes de passar o café.
Isso tudo eu fazia, porém eu não tinha conhecimento sobre o café, não tinha conhecimento sobre os processos de pós-colheita, sobre os cuidados da lavoura e tudo mais. E quando eu comecei a namorar o Bruno, ele me apresentou o mundo do café junto com o Paulo, né, que é o pai dele. E como eu falei, não tem como você não se apaixonar. E você mesmo falou, a medicina, o pessoal da área da saúde, todo mundo toma muito café. Um cafezinho? Quero. Todo mundo toma muito café. Então, assim, todo o processo em si, ele é apaixonante. Então, desde da parte ali do plantio, do cuidado, e eu falo que assim, é a medicina do campo. Por quê? Você precisa cuidar daquilo, você precisa cultivar, você precisa dar nutriente, você precisa estar ali. E o pós-colheita, ele vai te falar se o seu café vai ficar bom ou não. Sim. Porque se você não tiver um cuidado ali também depois, você estraga todo o seu processo ali que demorou anos para você construir. Então, assim, a minha paixão ali veio por ter todo esse cuidado, né? E eu acho que a união que ele traz, porque o café especial em si, ele te traz uma união. Todo mundo do café especial, assim, marcas, concorrentes, não existe essa concorrência de eu quero ser melhor que você, eu quero passar a perna em você, não existe isso. Então, o café, ele te une. O café, ele faz você mergulhar nesse cuidado todo. Então, como eu falei, né? Você vai, você colhe, depois você leva para o processo do terreirão, né? Tem outros processos também, não vamos entrar nessa parte que é muito grande. É muito longa. Mas, assim, você tem que ter um cuidado. Se ele vai para o terreirão, você tem que ter um cuidado ali no terreirão específico, ficar o dia inteiro ali, mexendo no café. Depois, quando você vai guardar ele, armazenar, tem um outro cuidado. Você vai costurar, tem um outro cuidado. Então, assim, essa parte toda me fez me apaixonar pelo processo inteiro. Então, não é só uma xícara, é todo o cuidado. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente começa a valorizar o café e enxergar isso de uma maneira totalmente diferente. Então, eu falo que a medicina e o café, para mim, na faculdade eu sou a Isa do café. Então, assim, a medicina e o café, eles estão, assim, na minha vida, interligados. Não tem como separar um do outro. Hoje em dia é isso. E ele vem acompanhado e embalado em Bruno Maracujá. Em Bruno Maracujá. Gente, foi muito bom ter vocês aqui nessa manhã, com esse cafezinho tão gostoso. Mas a gente já chegou no final desse episódio. E se você gostou desse episódio, compartilha, curte. Se você não gostou, também compartilha. É impossível não gostar, né, gente? A gente tá falando de café. Café é uma coisa que une as pessoas. Impossível você não gostar. Compartilha com as pessoas. Nós temos um canal no TikTok, né, Cris? Entre nosso podcast. No Instagram também. Se você quiser seguir o Aba, né? Também. Isso aí, segue lá. Já segue lá para acompanhar essa trajetória dessas pessoas incríveis que estão crescendo com a ajuda de Deus, com propósito, né? Através do café. A gente amou a visita de vocês aqui. A gente que agradece por essa oportunidade, por esse momento. É um privilégio estar aqui com vocês. Demais. Muito gostoso o nosso papo. Para quem não conhece ainda o sabor de um café especial, né? Convido vocês a provarem um café com uma torra apropriada, de qualidade, né? Feita com qualidade, feito com esse carinho, essa paixão que esses dois demonstraram. Se não gostar, eu devolvo o dinheiro. Vocês ouviram isso? Se não gostar, eu devolvo. Não tem como não gostar. Não tem como. Gente, isso aqui é café de verdade. Como a Isa falou, eu tava tomando café errado a vida inteira e não sabia. É verdade, gente. A gente toma sem açúcar e eu tenho um cheiro bom, uma textura boa. Não tem aquele cheiro de queimado. Não tem. É super diferente. Quem quiser mesmo. tomar, pode passar no escritório, chama a gente no Instagram lá, passa no escritório, eu preparo um café, você pode escolher o método lá, prepara um cafezão pra você experimentar. Ai, que gostoso. É verdade, a gente não falou dos métodos, que são muitos, né? São muitos, São a gente muitos. pode explorar. E a extração de café de cada método traz um sabor diferente. Ou mais doçura, forte, acidez, mais ácido, mais encorpado. Adorei. com crema, sem crema. Crema, sem crema, com leite, sem leite. Tem muitas formas de se tomar o café, inclusive tem receitas, né, de culinária. Eu amo o tiramisu, que é uma receita feita com café, que fica espetacular. Café bom ainda, e acompanhada com cafezinho, fica, Perfeito. delícia. Perfeito. É uma das minhas sobremesas prediletas. E eu acho que se você não conhecer o sabor de verdade de um café, você está perdendo muito. Tá. Porque realmente eu me apaixonei pelo café, né? Vocês sabem quanto eu, o Thiago, a família dele, quanto a gente gosta. É uma coisa que reúne a gente à mesa,
né? Ficar ali, como a gente está aqui, batendo um papinho, tomando um cafezinho, é uma coisa deliciosa de se fazer. E então compartilha com quem ainda não conhece um café especial com uma qualidade, com um sabor que aquece a gente, sabe? Conforta a gente, lembra de casa, calenta a alma. É muito bom. E muito obrigada por estarem aqui. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Um último brinde. Último brinde. Eu vou tomar mais, viu? Depois que acabar aqui. Tudo de bom pra você. Contamos Fique com Deus. Nós contamos com você para compartilhar esse vídeo, abençoar outras pessoas a conhecerem a marca. Tudo de bom pra vocês. Deus abençoe. Abraço. E que vocês possam estimular outras pessoas a empreenderem, a se desenvolverem, a conhecer mais a Cristo, caminhar com Cristo, que faz toda a diferença na vida, né? Traz essa alegria, essa paz, essa tranquilidade, essa confiança de poder desafiar e empreender e conhecer novos caminhos, porque sabe que não tá só. É isso. É isso. Até o próximo episódio. Fim.